Um cavalo frágil foi rejeitado em um movimentado leilão, onde todos buscavam os melhores exemplares. No entanto, um humilde fazendeiro com poucos recursos, mas um coração cheio de fé, decidiu arriscar tudo e levar para casa o animal que ninguém queria. Horas depois, algo aconteceu que não só surpreendeu o fazendeiro, mas mudou para sempre a vida dele e de seu novo companheiro. A praça da cidade estava cheia. Era o dia do leilão anual de cavalos, um evento aguardado por fazendeiros e comerciantes que buscavam os melhores animais, seja para trabalho ou competição. Entre os cavalos fortes e imponentes, havia um que mal conseguia ficar de pé. Suas costelas marcadas e seu olhar cansado passavam despercebidos. Para todos, ele era um desperdício. Adão, um homem simples que observava em silêncio, não conseguia tirar os olhos do cavalo. Havia algo em sua expressão, uma mistura de resignação e esperança, que o tocou profundamente. Interessado, Adão perguntou ao leiloeiro: "Quanto custa?" O leiloeiro, surpreso, respondeu: "Quase nada. Ninguém o quer." Adão, sem hesitar, contou suas economias e comprou o cavalo, ignorando as risadas dos outros. Com cuidado, levou o animal para sua pequena fazenda. Quando chegou, sua esposa, Marta, ficou preocupada. "Adão, gastamos nossas economias nisso. E quem vai cuidar de nós?" perguntou desapontada. Mas Adão respondeu com firmeza: "Este cavalo precisa de uma chance, e eu vou dar a ele." Seu filho Pedro, curioso, perguntou: "Qual é o nome dele, pai?" Adão respondeu sem pensar: "Raio." Naquela noite, Adão foi até o estábulo improvisado e falou baixinho para Raio: "Não sei como, mas vamos superar isso juntos. Você e eu vamos provar que estão errados." E assim começou a história de um homem e um cavalo que ninguém acreditava ser capaz de conquistar algo. O amanhecer trouxe consigo uma névoa suave que envolvia a pequena fazenda. Adão acordou mais cedo que de costume, movido por uma inquietação. Sem perder tempo, caminhou até o estábulo improvisado, onde Raio descansava. Ao abrir a porta, encontrou o cavalo de pé. Apesar de sua frágil figura deixar claro que a recuperação seria lenta e difícil, era um sinal de esperança. "Bom dia, amigo. Dormiu bem?" disse Adão, aproximando-se com cuidado. Raio ergueu a cabeça, mas seus olhos refletiam uma mistura de cansaço e desconfiança. Adão colocou diante dele um punhado de feno fresco e um balde de água. O cavalo hesitou por um instante antes de começar a comer, como se ainda não estivesse completamente à vontade em seu novo lar. Na cozinha, Marta observava Adão pela janela enquanto ele alimentava o cavalo. Seu semblante preocupado deixava claro o que pensava. Quando Adão voltou para buscar mais feno, ela não se conteve. "Adão, eu entendo que você tenha um bom coração, mas acha mesmo que vale a pena? Esse cavalo está mais perto da morte do que de ser útil." Adão suspirou, colocando o feno sobre a mesa. "Marta, sei que não parece lógico, mas sinto que ele merece uma chance. Assim como nós, merecemos as nossas. E se ele não sobreviver? Esse dinheiro poderia ser usado no telhado ou em mais sementes. Já temos problemas suficientes sem adicionar outro", replicou Marta, cruzando os braços. Adão a olhou com firmeza, mas sem elevar a voz. "Se eu não tentar, nunca saberei do que ele seria capaz. Prometo que isso não nos prejudicará." Sem dizer mais nada, Marta sacudiu a cabeça e voltou a lavar os pratos, ainda não convencida. Adão entendia suas preocupações, mas não estava disposto a desistir. De volta ao estábulo, ele examinou Raio com mais atenção. As costelas do cavalo sobressaíam sob o pelo opaco, e suas patas tremiam a cada movimento. Ele não era apenas um animal fisicamente debilitado, mas parecia também ter perdido a esperança nos humanos que deveriam cuidar dele. Adão sabia que a recuperação exigiria o básico: alimentação constante, descanso e paciência. Os dias seguintes
foram exaustivos. Ele passava horas cuidando do cavalo, ajustando o estábulo para torná-lo mais confortável e improvisando uma dieta nutritiva com os poucos recursos que tinha. Enquanto trabalhava, conversava com Raio como se fosse um amigo. Não se preocupe, amigo. Vamos superar isso juntos. Confie em mim. Vamos provar que eles estão errados. Apesar de seus esforços, os rumores começaram a circular na vila. Na taverna, onde os vizinhos se reuniam à noite, as piadas sobre sua decisão eram frequentes. Vocês viram? O Adão comprou aquele saco de ossos e acha que vai transformá-lo em um cavalo de trabalho, dizia um, provocando risadas. Com aquele dinheiro, teria sido melhor arrumar o telhado da casa, acrescentava outro. Marta, ao ouvir os comentários, ficava ainda mais preocupada. Naquela noite, enquanto Adão jantava em silêncio, ela o confrontou novamente. Sabia o que estão dizendo de você? Que enlouqueceu, que desperdiçou nosso dinheiro. E talvez tenham razão. O que faremos se isso não funcionar? Perguntou, tentando conter a frustração. Adão colocou o garfo na mesa e olhou para sua esposa. Não me importo com o que dizem, Marta. Eles não sabem pelo que estamos passando. Este cavalo merece uma chance, e eu também. Se falhar, será minha responsabilidade, não a deles. As palavras de Adão eram firmes, mas não agressivas. Marta permaneceu em silêncio, ainda relutante. Com o tempo, Raio começou a mostrar pequenos sinais de melhora. Seus passos ficaram menos vacilantes e seu olhar, embora cansado, parecia mais vivo. Adão sorria sempre que percebia algum progresso. Uma tarde, enquanto passeava com Raio pela fazenda, um vizinho parou na cerca para observá-los. Ainda não desistiu desse animal? Achei que já teria morrido, disse com um riso sarcástico. Adão o encarou por um momento antes de responder. Sabe, você pensa assim porque nunca viu do que é capaz quem luta para viver. O vizinho deu de ombros e foi embora, mas Adão não se deixou abalar. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez sentia que estavam progredindo. Naquela noite, sentado ao lado de Raio, Adão percebeu que, independentemente do que os outros dissessem, ele estava determinado a continuar lutando. Ele acariciou a cabeça do cavalo e sussurrou: "Não sei como, mas juntos conseguiremos. Te dou minha palavra." Raio, como se entendesse, mexeu levemente as orelhas antes de fechar os olhos, confiando plenamente em seu novo dono. O amanhecer trouxe um ar fresco que atravessava as frestas do pequeno estábulo. Adão já estava de pé, examinando cuidadosamente as patas de Raio, enquanto o cavalo comia seu café da manhã com mais energia do que nos dias anteriores. "Veja, Raio, você já não está tremendo tanto. Está conseguindo, meu amigo", disse Adão, acariciando seu pescoço com ternura. O cavalo levantou a cabeça e, por um instante, seus olhos refletiram algo além do cansaço. Uma centelha de confiança começava a surgir. Naquele dia, Adão decidiu levar Raio para fora da fazenda pela primeira vez desde que o comprou, para avaliar até onde ele podia caminhar e permitir que se movimentasse mais livremente. Enquanto caminhavam pelo terreno, alguns vizinhos apareceram, como sempre, curiosos. "Olhem só, aí vai o herói com seu cavalo milagroso", gritou um, provocando risadas entre os outros. Adão respirou fundo e ignorou as provocações, mas Marta, que observava da porta de casa, não conseguiu esconder sua irritação. "Adão, até quando você vai se expor a essas humilhações? Não precisamos de mais problemas com os vizinhos", disse quando ele voltou. "Não me importa o que digam, Marta. Eles não entendem o que estamos fazendo aqui. Não preciso que eles acreditem. Basta que Raio e eu acreditemos", respondeu ele, soltando as rédeas e ajudando o cavalo a se acomodar. Marta o observou em silêncio. Embora ainda não concordasse completamente, algo na determinação de Adão fazia com que ela questionasse se talvez ele não estivesse certo.
Os dias se transformaram em semanas e Adão continuou dedicando cada momento livre a cuidar e treinar Raio. Ele ensinou o cavalo a caminhar distâncias maiores e a carregar pequenos pesos, começando com um cobertor enrolado em seu lombo. Embora as primeiras sessões fossem complicadas, Raio começou a responder com mais confiança aos comandos. Uma tarde, Pedro, o filho mais novo de Adão, aproximou-se enquanto ele trabalhava com Raio. O menino, que vinha observando o pai em silêncio, finalmente perguntou: "Papai, você acha que Raio pode se tornar um cavalo forte como os dos vizinhos?" Adão sorriu e se agachou para ficar na altura do filho. "Não sei se será como eles, mas sei que Raio tem algo especial. Não é só força, é ter coração, e isso ele tem de sobra." Pedro assentiu, satisfeito com a resposta, e pediu para ajudar no treinamento. Seu entusiasmo trouxe alegria a Adão, que viu naquele momento um sinal de que não estava completamente sozinho em sua luta. Com o passar do tempo, as críticas dos vizinhos começaram a diminuir. Alguns, ainda céticos, começaram a notar os progressos de Raio e se perguntavam se aquele homem humilde e seu cavalo fraco poderiam alcançar algo extraordinário. Certo dia, enquanto Adão passeava com Raio pelo vilarejo, um ferreiro mais velho o parou. "Adão, tenho visto como você cuida desse cavalo. Ele parece melhor do que da última vez que o vi. Por que você não o traz à minha oficina? Posso revisar as ferraduras. Talvez isso o ajude a caminhar melhor." Adão, surpreso e grato, levou Raio até a ferraria, onde o homem ajustou as ferraduras com paciência. "Não é muito, mas isso deve dar mais estabilidade a ele." "Espero que ajude", disse o ferreiro. "Muito obrigado, de verdade. Isso significa muito para nós", respondeu Adão, emocionado. Naquela noite, enquanto Adão testava as novas ferraduras, Marta apareceu no estábulo. Ela observou em silêncio como ele acariciava o cavalo e sussurrava palavras de incentivo. "Parece que alguém finalmente começou a acreditar em você", comentou, cruzando os braços. Adão levantou a cabeça e sorriu. "Só é preciso uma faísca para acender um fogo, Marta. É só questão de tempo." Ela suspirou e, mesmo sem dizer em voz alta, começou a ver em Raio algo que ainda não havia notado. Um reflexo da determinação de Adão, uma força que não podia ser medida em músculos, mas que era impossível ignorar. Com cada dia que passava, Raio continuava a mostrar que a decisão de Adão não havia sido um erro. Embora o caminho ainda fosse incerto, aquele pequeno raio de esperança que nasceu no dia do leilão seguia crescendo, iluminando não só a vida de Adão e sua família, mas também os olhares curiosos de quem antes só sabia zombar. Adão começou a ver algo além de um cavalo magro e fraco. Ele enxergava uma oportunidade, uma centelha de esperança que se recusava a apagar. Enquanto o mundo ao redor ainda duvidava, Adão e Raio continuavam seu caminho, passo a passo, confiantes de que cada esforço valeria a pena. Na madrugada, o ar frio fez com que Adão se agasalhasse mais antes de sair para o estábulo. Os dias haviam sido duros, mas todas as manhãs ele encontrava razões para seguir em frente. Ao abrir a porta, viu Raio esperando por ele, com as orelhas atentas e uma postura um pouco mais firme do que na semana anterior. "Bom dia, companheiro. Hoje vamos trabalhar mais, mas prometo que valerá a pena", disse ele enquanto acariciava o pescoço do cavalo. Raio respondeu com um leve resfôlego, como se entendesse as palavras de Adão. Esse pequeno gesto lhe deu forças para continuar. Ele sabia que o caminho seria longo, mas cada sinal de progresso enchia seu coração de esperança. Adão decidiu levar Raio a um campo mais amplo para praticar. Colocou uma manta leve sobre o lombo do cavalo, algo que vinha fazendo nos últimos dias para acostumá-lo a carregar peso. Apesar de alguma resistência inicial, Raio parecia se adaptar melhor a cada dia.
Enquanto caminhavam, Pedro, o filho de Adão, correu ao encontro deles. Papai, posso ajudar hoje? Quero ver se o raio consegue correr um pouco, disse Pedro com entusiasmo. Adão sorriu. A energia de Pedro lhe lembrava o motivo de seu esforço, não apenas pelo cavalo, mas também para ensinar ao filho o valor da perseverança. Claro, filho, mas lembre-se, não podemos forçá-lo. Tudo tem seu tempo, disse Adão. Pedro caminhava ao lado do pai e do cavalo, acariciando-o de vez em quando. Raio, ainda que frágil, parecia apreciar a companhia. Adão tentou algo novo, soltou as rédeas e deixou que o cavalo caminhasse sozinho, guiado apenas pela confiança. Depois de alguns passos hesitantes, Raio começou a andar com mais firmeza. Olha, papai, o Raio está conseguindo! Gritou Pedro, correndo ao lado do cavalo. Adão observava em silêncio, sentindo uma mistura de orgulho e emoção. Na vila, algumas pessoas começaram a notar a transformação de Raio. Um homem que antes zombava de Adão se aproximou e admitiu: Adão, não achei que esse animal sobreviveria tanto tempo. Ele parece bem melhor agora. Adão, sem parar de caminhar, respondeu calmamente: Raio tem mais força do que todos imaginavam. Só precisava de alguém que acreditasse nele. Outras pessoas também começaram a mudar. Joaquim, um jovem vizinho, aproximou-se do estábulo e disse: Adão, tenho observado seu trabalho com o cavalo. Não entendo muito disso, mas parece que você sabe o que está fazendo. Se precisar de ajuda, é só avisar. Adão ficou surpreso, mas agradecido. Obrigado, Joaquim. Um par de mãos extras sempre é bem-vindo. Essas pequenas mudanças significavam muito para Adão. Naquela noite, enquanto descansava, sua esposa Marta lhe trouxe uma xícara de chá e comentou: Vi Joaquim aqui hoje. Parece que ele acredita em você. Adão sorriu. É um começo. Às vezes, tudo o que precisamos é que alguém veja o que nós vemos. No dia seguinte, Adão levou Raio para um terreno mais irregular, onde o cavalo poderia fortalecer as patas. Pedro o acompanhou novamente, entusiasmado. Durante a subida de uma colina, Raio mostrou sinais de cansaço. Pedro, preocupado, perguntou: Papai, será que ele consegue? Parece muito cansado. Adão, com paciência, explicou: Ele só precisa descansar um pouco. Todos precisamos de uma pausa, não é? Após o descanso, Raio conseguiu alcançar o topo da colina, para a alegria de Pedro. Os avanços eram pequenos, mas significativos. Joaquim voltou no dia seguinte, trazendo materiais para ajudar no treinamento. Mesmo com comentários negativos de alguns, Adão permanecia firme. Ele acreditava em Raio e no que estavam construindo juntos. Ao final de mais um dia, Adão refletia. O caminho era árduo, mas cada passo ao lado de Raio era uma vitória. Eles estavam provando que, com paciência e determinação, até mesmo os mais desacreditados poderiam alcançar algo extraordinário. Não se tratava apenas de provar aos outros que Raio tinha valor, mas também de provar isso a si mesmo. Marta o encontrou sentado perto do estábulo, com uma expressão serena, mas decidida. Hoje vi você levando o Raio até a colina. Parece que está conseguindo algo que ninguém esperava, disse ela, cruzando os braços. Adão assentiu. É só o começo, mas a cada dia tenho mais certeza de que ele está destinado a algo grande. Marta não respondeu, mas pela primeira vez em semanas sorriu levemente. Talvez, pensou Adão, ela estivesse certa. Enquanto a noite envolvia a fazenda, Adão acariciou a cabeça de Raio antes de ir dormir. Estamos mais perto, amigo. Passo a passo, estamos conseguindo. Ao amanhecer, o canto dos galos marcou o início de um novo dia. Adão foi ao estábulo com entusiasmo e responsabilidade. Ele havia planejado um treino diferente para Raio. Hoje vamos tentar trotar um pouco. Não se preocupe, iremos devagar e só faremos o que você puder, disse ele, acariciando o cavalo. Raio bufou suavemente, como se entendesse as palavras do dono.
A conexão entre eles crescia, baseada em confiança e respeito mútuos. No campo, Adão guiava Raio com passos lentos e palavras encorajadoras. No início, o cavalo hesitou, mas logo começou a se mover com mais confiança. Pedro, como sempre, estava por perto incentivando-o. Vamos, Raio, você consegue. A cada pequeno progresso, Adão e Pedro sentiam-se mais vitoriosos. Raio, que antes mal podia caminhar, agora dava passos firmes. Ao voltarem à fazenda, Marta os esperava na entrada. Como foi hoje? Perguntou ela. Raio trotou pela primeira vez. Não muito, mas foi um grande avanço, respondeu Adão, orgulhoso. Marta olhou para o cavalo e percebeu que ele parecia diferente. Sua postura estava mais firme, seu olhar mais confiante. Está conseguindo. Mas até onde pretende chegar com este cavalo? Perguntou. Não sei exatamente, disse Adão, mas sei que não viemos até aqui para desistir agora. Dias depois, Adão ouviu falar de uma pequena exposição de cavalos na vila próxima. Não era uma competição, apenas uma oportunidade para mostrar os animais. Ele viu nisso uma chance de apresentar os progressos de Raio. Quero levar o Raio à exposição, disse ele a Marta. Tem certeza? Sabe como as pessoas são, respondeu ela preocupada. Não faço isso por elas, mas por Raio. É hora de enfrentarmos algo maior que a fazenda. No dia do evento, Adão e Pedro levaram Raio até a praça da vila. Muitas pessoas os observavam com curiosidade e ceticismo. Quando chegou a vez de Adão, ele conduziu Raio ao centro e mostrou os movimentos básicos que haviam treinado. Não era nada extraordinário, mas a conexão entre eles chamou atenção. Algumas críticas surgiram, mas Pedro, com coragem, respondeu: Meu pai sempre diz que não importa o que os outros pensam, o que importa é que Raio está conseguindo. O silêncio tomou conta do público, surpreendido pela confiança do menino. Adão olhou para seu filho com orgulho. Naquele momento, percebeu que mais do que treinar um cavalo, estava ensinando ao filho sobre perseverança, esforço e fé. Passo a passo, estavam construindo algo grandioso. Tranquilo, amigo. Você está indo bem. É só mais um passo, dizia Adão com firmeza, transmitindo confiança ao cavalo. Raio começou a ganhar segurança. Superou o próximo obstáculo com mais confiança, e seus movimentos se tornaram mais fluidos. Pedro, que observava ansioso, vibrou de alegria ao ver o progresso do pai e do cavalo. Vamos, Raio, você consegue! Gritava, incentivando-os. O momento mais desafiador chegou quando Raio teve que atravessar um terreno irregular, algo que nunca haviam praticado. Adão sentiu a tensão nas rédeas, mas manteve a calma, deixando o Raio encontrar seu ritmo. Confie em você, amigo. Você pode fazer isso, sussurrou. Raio hesitou no início, mas com cada passo encontrou mais equilíbrio e conseguiu atravessar. O público aplaudiu e Adão sorriu, sabendo que para eles aquilo era uma vitória pessoal. Ao final da prova, Adão levou Raio de volta ao descanso. Mesmo sem saber o resultado final, sentiam-se orgulhosos por enfrentarem o desafio. Joaquim apareceu sorridente, trazendo água. Vocês foram incríveis, Adão. Nunca subestime o que um cavalo pode fazer com alguém que acredita nele, disse, entregando a garrafa. Adão sentou-se ao lado de Raio, acariciando-o. Hoje não foi perfeito, mas foi nosso melhor esforço, e isso é o que importa. Quando os juízes anunciaram os resultados, Raio não venceu, mas também não ficou em último. Para Adão, isso já era uma grande conquista. Enquanto recolhiam as coisas, Pedro correu ao pai. Para mim, Raio é o vencedor. Ninguém aqui trabalhou tão duro quanto vocês dois. Adão o abraçou emocionado. Obrigado, filho. Para mim, ele também é um vencedor. E o melhor de tudo é que isso é só o começo. Naquela noite, ao voltarem à fazenda, Adão levou Raio ao estábulo e refletiu. Hoje foi um dia importante, amigo. Não importa o que digam, sabemos o quanto você vale, e isso basta.
Raio bufou suavemente como se entendesse e fechou os olhos para descansar. Adão sabia que estavam no caminho certo e que cada pequeno passo os levaria mais perto de algo extraordinário. Nos dias seguintes, Adão treinou Raio com mais intensidade, preparando-o para um evento regional. Apesar das dúvidas, Pedro sempre o animava. Raio pode fazer isso, papai. Ele só precisa que continuemos acreditando nele. Adão sorriu. Você tem razão, filho. A fé é essencial, mas precisamos nos preparar com esforço e dedicação. Adão e Raio estavam prontos para enfrentar um novo desafio juntos. Sabiam que a determinação e o coração poderiam superar qualquer obstáculo.